Fala, filhão, eu sou o professor Paulo Franco. Sou o professor Walter Bezerra. Aqui é o professor Tiago Henrique, do canal UP. Fala, galerinha Upper, tudo bom? Aqui é o professor Murilo de Química. Estou aqui com vocês mais uma vez para resolver um item da prova do Enem deste ano de 2017, a prova de Ciências da Natureza, certo? Então, o tema abordado agora será sobre interação molecular ou também interações intermoleculares, tá? Essas interações são importantíssimas porque estão no nosso dia a dia. Quando eu falo isso, eu quero dizer para vocês da palavra polaridade. Espera aí, o que quer dizer polaridade? Polaridade é o termo que nós damos, tá, a substâncias semelhantes. O que isso quer dizer? Semelhantes em suas moléculas, apresentam uma capacidade de se dissolverem em si. Quero dizer o seguinte, tem a substância polar e tem a substância apolar. Elas interagem? Não. Polar não interage com apolar. Polar interage apenas com outra substância polar. Assim como também a apolar interage com outra substância apolar. Por que isso? Bom, a palavra polar te lembra quê? Te lembra polos. Polos positivos e polos negativos. Então, se eu tenho polos positivos e polos negativos, quem tem polo positivo e polo negativo pode interagir comigo. Por quê? Porque somos semelhantes. Está compreendendo? Somos semelhantes. Agora, quem não tem polos pode interagir comigo? Não. Por quê? Porque não temos semelhança para interagir. Então, ao falar de polaridade, isso tem a ver com as interações, que nós vamos classificá-las aqui como dipolo induzido, ou também chamada de força de Van der Waals ou força de London, ou também dipolo-dipolo, que é uma força intermolecular que apresenta polos, tá? Como diz o nome, polo com polo, dipolo-dipolo. E a mais forte, a mais rígida, é a ponte de hidrogênio, ou também chamada de ligação de hidrogênio, correto? No item da questão, ele vai falar de ligação de hidrogênio. Por quê? Porque a água é uma substância que a sua interação é feita, a sua força intermolecular é feita através de ligação de hidrogênio. Quando você encontrar hidrogênio ligado a elementos como flúor, oxigênio e nitrogênio, a força que mantém essa molécula é a força ponte de hidrogênio, correto? Então, se por acaso você encontra uma substância que é a água, que ela é formada, ela tem uma força intermolecular chamada ponte de hidrogênio, qual seria a substância semelhante que pode interagir com ela? Logicamente, com mais facilidade, aquela substância que tem uma mesma força intermolecular. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o item da prova do Enem 2017. Item 130. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexeno com 5%, volume por volume, de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Então você verifica aí, licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, capsorbina, alfa-criptoxantina. A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o... Bom, galera, aqui eu coloquei no quadro apenas duas substâncias.
a capsorubina e a alfa-criptoxantina. E aí, tu ia ficar com dúvida, por que só essas duas? Como eu falei para vocês, tá? Substância polar só se dissolve em substância polar. Substância apolar só se dissolve em substância polar. As três primeiras substâncias que aparecem na imagem, tá? Elas são apolares. Por quê? Porque são hidrocarbonetos. Só apresenta carbono e hidrogênio. E como são apolares, não vão interagir com a água. Isso iria facilitar o seu raciocínio. Então você logo ia tirar três substâncias. E só iriam sobrar duas, que são estas aqui. Logo, para você compreender melhor, vamos lá. Aqui na capsorubina temos a presença da função cetona, que tem a carbonila, né? Temos aqui a hidroxila, temos aqui também outra carbonila e outra hidroxila. Quer dizer então que nós temos duas hidroxilas e dois oxigênios. Temos aí então uma grande quantidade de oxigênio. Isso interfere em alguma coisa? Com certeza, porque nós temos oxigênio ligado a hidrogênio, ligado a carbono. Quer dizer então que a força intermolecular que mantém a capsorubina é a força ponte de hidrogênio, certo? E na alfa-criptoxantina também temos a presença, tá, da hidroxila. Logo, a força que mantém aqui também é a ponte de hidrogênio. Tem um oxigênio, tem uma hidroxila, né? Então, se você fosse pensar, qual é a que tem maior interação com a água? Qual seria? Bom, aquela que apresenta maior número de hidroxilas e oxigênio, logicamente ela vai ter mais interação com a água do que aquela que tem menos hidroxila e oxigênio. Então, de acordo com o que ele falava no item, você pode identificar a capsorubina como a substância que vai interagir de melhor forma com a celulose, com a água. Então, de acordo com o que ele falava no texto, né, a alternativa certa era a alternativa D de dado. Quanto maior o número de hidroxilas de oxigênio, maior vai ser a interação com a água, porque elas apresentam grande quantidade de elementos eletronegativos. Isso quer dizer o quê? Maior interação entre elas. Ok? Então, galera, se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal Upper, tá? A plataforma Upper agradece a sua colaboração para que nós possamos continuar, né, a produzir mais aulas, mais exercícios resolvidos e te ajudar, né, colaborar com a sua aprovação no vestibular, ok? Valeu, pessoal, até a próxima!